Pessoal, dando sequência aqui, né, no disciplina de compiladores. Então, no primeiro encontro, a gente passou uma visão geral, assim, bem, o que é disciplina, né, o que é um compilador. No segundo encontro, a gente falou, de uma forma geral, de linguagens gramáticas. Esse semestre, eu usei aqui como material do livro do Ricard, né, do Ricardo, acho que é Ricardo, né? Tem um livro de introdução a compiladores, é um livro que até eu tenho, ele aqui impresso, um livro físico. E esse é um livro também que vocês conseguem baixar de forma oficial, né? Com o link da UFM. E aí ele faz uma revisão aqui no conceito de gramática, né? Uma parte que é trabalhada com mais detalhe na disciplina de linguagens formais. No último encontro, a gente falou da linguagem Jack, né? E aí eu tinha deixado para vocês aqui uma atividade, que era fazer aquele mapeamento. Alguém fez aquele mapeamento do código Java para... Ixi, pior que aqui acho que não vai abrir, né? Acho que o replay está fora. Será que voltou? Menos o código aqui, estou vendo. Alguém fez esse mapeamento, pessoal, até o final? Não? Sim? Acho que não, né? Então eu vou terminar aqui, né? Então, pessoal, essa ideia aqui é uma implementação de um tal de bounding box. Esse bounding box é um conceito que é usado para algoritmos geométricos, né? Então, por exemplo, eu quero verificar se essas duas formas aqui, uma forma A e uma forma B, se A e B interceptam, né? Se um intercepta o outro. Observe que tem uma área aqui que ele intercepta, né? Só que para você verificar isso, ele é um algoritmo com custo alto. Então, o que esses algoritmos geométricos fazem? Ele faz uma primeira aproximação, que é a seguinte. Eles criam dentro desse, usando aqui os limites, né? Máximos aqui, ele cria aqui um retângulo envolvente, que é o menor retângulo envolvente dessa área. Aí ele cria um outro menor retângulo envolvente para outra área aqui. E aí você tem dois retângulos envolventes. Aí, se esses dois retângulos envolventes, se eles se interceptam, ele já sabe que esses dois caras se interceptam no fim de papo. E aí não precisa verificar mais. Não, precisa, né? Se eles não se interceptam, não precisa verificar, né? Se eles interceptam, aí ele teria que verificar. Eu poderia ter uma situação do tipo, um cara que vai e volta, e só que o outro entra aqui, e aí eles não interceptam. Se eu jogar o menor aqui, e o menor aqui, eles podem interceptar. Mas aí é porque realmente esse cara está entrando aqui, não, vou comentar aqui, né? Não chegou a interceptar. Mas se por acaso eles não interceptam, ele já não precisa verificar. Então ele economiza, em alguns casos, a análise mais, um custo computacional mais alto. E aí, para definir um bounding box, a gente precisa de dois pontos, né? E aí é a ideia. Então tem um ponto aqui, que a gente modelou já semana passada, e agora eu tenho um box. O box, ele possui dois pontos. E a partir dele eu consigo fazer algumas operações, como pegar a largura, a altura e a área, a partir desses dois pontos. Então, lá naquela, vou dizer aqui na outra aula, aqui
Então, eu tenho um point, né? Que é aquele. Vou criar agora aqui o box. Box.jack. Então, class aqui, ok. Então, esse private aqui. O que eu coloco aqui, pessoal? Não tem o private, né? Mas o que eu preciso colocar aqui, pessoal? Rápido, vamos acompanhar aí. Me ajudem aí, por favor, se vocês lembram da linguagem. Como é que a gente define atributos de instância nessa linguagem? Nessa linguagem Jack. Nem pedi para vocês fazerem um jogo, pessoal. Pedi só para vocês fazerem esse mapeamento aqui. Field, né? Que é o termo que o Java usa, né? É o termo que o Java usa. Então, posso definir field point aqui. Esse cara aqui, esse aqui é um construtor, né? Então, é constructor box. O construtor, na verdade, ele chama new. Retorna um box, né? E aí eu tenho que retornar this aqui. Esse é um método, né? Então, método. Esse aqui é um método que retorna um ponto. Esse aqui é um método, esse aqui é um método, método, que é um método, método. Então, tudo isso é um método. Você tem que explicitamente dizer que é método. Os que são voids, eu tenho que retornar nada aqui. Return, return. Ah, eu não tenho double, né? Tenho int. Double que tá todo. Já é suficiente. Então, Jack, compiler, box.jack. Estou demorando para compilar. Compilou? Não, deu erro aqui, né? Ah, o que está faltando aqui? Né? Sempre as atribuições, né? Porque atribuições em Jack, eu tenho que usar a palavra usada let. Let, 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 tem mais algum outro get? Word aqui. Let. Ok, já compilou aqui, já gerou o box.vm. Vou jogar isso fora, que eu não sei. Agora falta só a minha main.jack. Vamos aqui. Então, a classe main, vou pegar só um código aqui dentro. Um código é esse aqui. Isso aqui é código Java, né? Então, eu preciso primeiro declarar o box, var box. Construtor, né? Aqui é uma atribuição, então let box recebe box.new, new. Aí aqui é point.new, point.new. System out não é system out, né? É out, output, ponto, int. Se eu não tiver errado nada. Linha 7. Ah, quando eu executo uma subrotina, qual a palavra reservada que eu uso aqui, pessoal? Vocês lembram? Emanuele, Riordan, Adriano, alguém, por favor. Vocês lembram qual que é a palavra que eu usava aqui? Do, né?
Vocês estão aí? Estou na aula aqui só para ninguém. Compilou. Então, agora, né, eu já posso rodar o meu programa. Eu vou rodar o meu programa com o VM Emulator. Aí eu vou carregar agora quem? A pasta, né? Aquela pasta lá. Jack Programs. Load Program. Carregar as operações do sistema. Vou tirar a animação e vou mandar executar. Output. Eu escrevi errado ali, né? Output, né? Tá faltando um T. Observe, pessoal, uma curiosidade aqui, né? Eu escrevi errado ali, né? Só que ele compilou. E aí ele deu erro, né, na execução aqui. Vou compilar novamente aqui o main.jack. Carregar. Então, assim, o que vocês estão vendo diferente aqui de linguagens como Java? Primeiro aqui 10, acho que 10.600, 10.66, 10.6, 10.6, né, e 6.0. Então, ele não fez o println, né? Para fazer o println, ele tem que dar uma quebra de linha, né? Mas ele tem output.println. Ou é com L maiúsculo? Acho que vai ser L maiúsculo, né? Seguir padrão, deveria. Deixa eu fazer a quebra de linha aqui. Não é L minúsculo mesmo, professor? Talvez seja minúsculo. Tem que olhar lá a documentação, né? Mas talvez seja. Não seguir o padrão aqui. Né? Mas fica mais bonitinho com L minúsculo do que com L maiúsculo. Né? Isso mesmo. É minúsculo mesmo. Então, ele 10, 6, 60, né? Então, está funcionando. Ele consegue, né? Passando aqui as coordenadas, já consigo calcular a largura, a altura e a área. Mas era só para vocês verem, vocês viram que do código em Java para esse código Jack, não teve muita diferença, né? Coloquei algumas palavrinhas ali, troquei algumas outras ali, mas é só mudança de sintaxe mesmo, né? Uma pequena mudança, não muito drástica, não. Só para vocês verem que essa é uma linguagem de alto nível. Né? Por exemplo, no mestrado, né? A disciplina lá de linguagens formais, só que a disciplina era junto, né? Linguagens formais e compiladores. A gente construía um interpretador, né? Não era um compilador, assim, para bytecode, era um interpretador, e era um interpretador para uma linguagem lá, denominada lá, C++. Né? Então, por exemplo, essa linguagem, ela não tinha conceito de funções. Você não tinha conceito de structs, por exemplo, você não conseguia criar tipos de dados dentro dessa linguagem. Era só uma linguagem. Muitos cursos de compiladores, normalmente eles pegam uma linguagem bem simples assim, que você tem ali alguns comandos de atribuição, tem um comando como if, while, e acabou. Aqui a gente tem uma linguagem que permite você abstrair, modelar, criar classes, né? Então, você cria essa abstração toda, né? Com métodos, atributos. Então, ela é uma linguagem completa, assim. O que ela tem de limitação ela não tem herança, não tem polimorfismo, né? Por causa da arquitetura, né? Só tem valores do tipo inteiro, mas, fora isso, ela não é muito diferente de uma linguagem como Java. Tem gente comparada com o sistema e tudo mais, né? Mas não é uma linguagem muito simplesinha, não é algo tão simples. Então é legal. Então, por isso que eu gostei bastante desse projeto. Né? Então você consegue visualizar como fazer um compilador para uma linguagem próxima das linguagens que a gente utiliza, né, no dia a dia. Não é uma linguagem apenas
com if, while e um print. Mas não, linguagem um pouco mais poderosa. Tudo bem, pessoal? Deu para visualizar um pouquinho essa linguagem? Check. Hoje, né, esse semestre, eu queria passar um pouco mais um conceito aqui com vocês, antes da gente, na semana que vem. Na semana que vem, quero, talvez na segunda, mostrar uma visão geral, né, de compilador, interpretador e máquina virtual. Mas hoje eu queria ver um pouquinho de teoria com vocês. Que eu sei. Tá? Então, até coloquei ali o link na playlist, né, desse professor. Né? Então, ele tem um curso completo lá, né? Fez a gravação de aula, né? Muito boa. Eu escutei um pouco algumas aulas dele, gostei bastante, assim. Eu quero até, essa aqui eu nem escutei ela toda, tá? Quero escutar ela toda depois. Mas eu gostei bem. Ele pegou uma abordagem um pouco parecida com o do livro, né? Então, o livro do Dragão. Então, o livro do Dragão, lá no primeiro capítulo, né? Ele tem esse capítulo aqui, tradução dirigida por sintaxe, e ele mostra um pequeno, né, tradutor de uma linguagem, né, fixa, né, de expressões, né, para uma notação pós-fixa. E aí, com isso, ele consegue apresentar alguns conceitos, tanto de análise sintática, um pouquinho de análise léxica, mas mais na análise sintática, de como construir um analisador sintático. Né? Pensando numa coisa bem mais simples. E aí eu queria, na verdade, esse semestre, né, só que com um monte de coisa eu não consegui. Eu queria montar um tutorialzinho, né, que é um livro que eu tenho vontade de escrever. Mas mostrando esse passo a passo, eu até implementei, só faltou escrever. Eu implementei quebrando bem passo a passo, mostrando, né, fazendo isso, mas indo um pouco além. Gerando um bytecode, mostrando o que seria uma máquina virtual, um interpretador, usando talvez, por exemplo, a abordagem de criar uma ST. Mas não deu para fazer do jeito que eu queria. Vou mostrar para vocês um pouco desta aula. Eu pedi para o professor, ele autorizou, e eu coloquei lá o link do canal dele. Então, né, primeiro, trazer essa ideia de sintaxe. Né? Então, a sintaxe de uma linguagem descreve a forma dos programas. Então, a sintaxe de uma linguagem de programação como a sintaxe da língua portuguesa, né, descreve a forma. Então, você tem, em português, você tem lá o sujeito, predicado, você tem verbo de ligação. Né? Então, você não vai juntar palavras aleatoriamente e formar uma sentença. Existe uma forma de você organizar essas palavras, e essas palavras são categorizadas. Né? Então, tem a categoria do que é um verbo, o que é um predicado. Já quando a gente fala de programas, a gente tem outras categorias. Né? Então, aqui, por exemplo, existe uma definição que define aqui, por exemplo, isso aqui é um comentário, o comentário começa barra, barra, é o comentário. Essa aqui é uma parte que é usada até pela diretiva de pré-processamento, né? Que isso aqui, pessoal, no fundo, né, isso aqui não pertence, essa parte aqui, não pertence à sintaxe da linguagem em si. Isso aqui é uma diretiva do pré-compilador, não é o C. Para o C, ele nunca viu isso aqui para ele. Hashtag include, ele não sabe o que é isso. Esse hashtag include aqui, no C, o que ele faz? No C, no C++. O pré-processador, quando pega isso, ele reconhece esse cara, ele copia e cola o conteúdo do arquivo que está aqui, dentro do programa. Então, ele substitui isso aqui pelo conteúdo desse arquivo, que é o que o compilador vai receber. Mas aqui agora, isso aqui já é da linguagem C++, né? Então, eu tenho aqui, tipo de retorno, identificador, nome da função. Eu tenho alguns símbolos, né, como ponto e vírgula, né, para delimitar o final de um comando. Né? Eu tenho aqui abre e fecha chaves, que define o que é um corpo de uma função, né, um bloco. E a sintaxe, como a gente falou no último encontro, né,
das linguagens pode ser representada por gramáticas, né? E uma forma de a gente representar essa gramática é usando a notação BNF, né? De Backus Nova Form. Aqui vocês conseguem acompanhar isso aqui, pessoal? Pessoal, vamos acompanhar aí, por favor. Manuele, Rioda, Adriano, Paulo, Felipe, né? São poucos alunos. Eu posso até fazer a frequência de vocês aí. Aqui, pessoal, isso aqui é uma definição da gramática, né? O que ele está dizendo aqui? Né? O que uma gramática tem? Tem símbolos terminais e símbolos não terminais, né? Estão lembrando, pessoal? Tem símbolos terminais e símbolos não terminais. Esse selection statement, isso aqui é um símbolo terminal ou não terminal? Eu estou achando que essa eu não vou fazer prova aí com vocês. Vou fazer provinha. Select statement, é um símbolo terminal ou não terminal? Felipe? Não terminal. Não terminal, né? Quais são os símbolos terminais aqui? Acho que o else. O else. Todos esses em vermelhos aqui são símbolos terminais. O if, né? O switch, o aparentes, fecha parênteses. Então, é aquilo que está no teu programa, né? Você não vê escrito no teu programa selection statement. Você não escreve isso. Você escreve um if lá, né? Então, esses símbolos não terminais são símbolos auxiliares, né? Então, ele está combinando aqui, dizendo, olha, o que é um selection statement? Então, selection statement eu tenho algumas opções. Eu tenho um caso do if. O if é o if, a parênteses, aí eu tenho uma expressão, olha que uma expressão também é um símbolo não terminal. Um fecha parênteses, eu tenho um statement, que é um símbolo também não terminal. Eu tenho outro tipo de select statement, que é o if, o a parênteses, o expression, fecha parênteses, statement, else statement. Então, em algum outro local, eu tenho que dizer o que é um statement. Algum outro local, eu tenho que dizer o que é um expression. Eu não estou dizendo que é um expression. Então, só com isso aqui eu não consigo interpretar meu programa. Isso aqui, pessoal, eu acho que está praticamente... esse formato aqui do BNF está praticamente pronto para poder, por exemplo, jogar dentro de um... Não foi aqui? Não pode. Do anti-LR, por exemplo. Tem um software em que posso escrever uma gramática e ele gera o parser para mim. Aqui tem um outro exemplo, né? O iteration statement. Qual que é o iteration statement? Pode ser um while, parênteses, expression statement, do, state, while, expression, né? Então, o for, né? Esse aqui é o for estilo C, né? Eu tenho o expression statement e o expression aqui. Esse expression statement é porque no C existe atribuições que são expressões, né? Então, lá no C, quando eu tenho A recebe 2, isso aqui é uma atribuição. É um comando. O Akita, né, até fala lá do statement, ele não traduz, ele fala que alguns usam como expressão, mas statement, eu acho que ele é mais traduzido como comandos e como declarações. Às vezes tem alguns locais que ele traduz como declarações, mas é mais comandos, né? Então, por exemplo, isso aqui é um statement, é um comando. A igual a 2. Só que talvez ele viu aquela associação da expressão, porque no caso do C, esse comando aqui, ele também é uma expressão. Qual que é o valor dessa expressão aqui? Quando era avaliada como expressão. Jordan, qual que é o valor dessa expressão aqui? Essa expressão que vale 2, né? O valor dessa expressão é 2. Então, ele atribui e, ao mesmo tempo, eu posso avaliar. Então, por isso que porque no C tem isso, né? Eu posso ter o A, e aqui eu posso ter... que seria um expression statement também, né? Não sei.
Então, as gramáticas podem ser utilizadas para fazer traduções, né? E aí vem com o conceito, né? Então, a tradução dirigida por sintaxe é uma técnica de compilação guiada pela gramática da linguagem, né? E ilustra de forma simples a ideia da análise sintática. Então, a gente parte da gramática, e a gramática, a gente utiliza a gramática para traduzir aquela gramática para dentro de um software, um programa, né? E aí, com essa ideia, dá para a gente introduzir alguns conceitos básicos, como análise léxica, sintática, semântica e geração de código intermediário. Então, com esse capítulo do livro, né, ele consegue apresentar esses conceitos principais. Depois, vai mostrando em mais detalhes em outro capítulo, né? Então, o que ele faz é um tradutor bem simples, né, dirigido por sintaxe. E aí ele faz o quê? Essa tradução da notação infixa para uma notação pós-fixa. Aqui, pessoal, por exemplo, dentro lá da máquina virtual, né, VM, que a gente vai escrever, ele poderia ser traduzido da seguinte maneira, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, push 9, push 5, sub, aí depois push 2, add. Então, esses são os comandos para fazer essa operação aqui. 9 menos 5 mais 2. Tudo bem? Tudo bem. Acho que ele é da minha idade, né? Então ele lembra mais ou menos Ele lembrou também da HP48G, né? Eu sempre lembro da HP48G. Depois que surgiu o 350 alguma coisa. Esses dias lá no grupo, lá, o Rodrigo, né, que estava vendendo uma calculadora dessas. Então, aí, por exemplo, aí agora já vai mostrar como é que a gente vai... Tradutor que é esse que a gente vai implementar aqui, né? Então, pessoal, eu vou ter que estar sempre olhando o slide aqui para lembrar o que ele está falando aqui, né? Então, o que ele está mostrando aqui, né? É questão do tradutor agora. Então, esse tradutor, eu vou pegar uma expressão. E essa expressão ela vai ser formada por dígitos, somas e subtrações. Então, é algo mais simples. Não vai ter multiplicações e nem divisões. Uma outra coisa que está limitando aqui, para ficar mais simples, eu vou explicar depois por quê, os dígitos serão caracteres individuais. Né? Então, é dígito mesmo, não é número. Né? Então, é só dígito. Então, esse tradutor, ele vai traduzir alguma coisa como A, por exemplo, 1 mais 2 menos 8. Mas ele não vai saber fazer coisa 10 mais 20, por exemplo, mais 85. Então, ele só trata dígitos, ele não trata números. Então, logo, um analisador léxico não será necessário. Concordam, pessoal? E nesse caso, um analisador léxico não é necessário? Por que o analisador léxico não é necessário? Isso aqui deixou até fora aqui, né? Porque ele só vai ter 2 tipos de token, né? Dois tipos. Tem dois tipos de token, né? Tem operador, né? E tem números, né? Mas a questão não é só dos tipos, né? Eu poderia ter, por exemplo, se eu tivesse 10 mais 20. Né? Eu tenho só dois tipos de tokens, né? Eu tenho números, né? E tenho aqui operadores, mais e menos, por exemplo. Aqui, por exemplo... Como ele vai transformar para anotação pós-fixa, eu acho que ele não vai conseguir identificar isso. Por exemplo, aqui eu precisaria do analisador léxico, nesse caso aqui. Acho que não. Acho que sim. Se pensar no analisador léxico, talvez estiver pensando em uma coisa mais complexa no analisador léxico, mas aqui seria um analisador léxico, né? Porque você, para formar esses tokens, né? Por exemplo, aqui você tem que saber quando o número começa, quando o número termina, né? Então, você precisa conseguir distinguir aqui o início e fim do número. Lá, quando é só um caractere, né? Tudo é um caractere só, né?
Então, você tem aqui 1 mais 2, mais 4. Você sabe que cada um é um token separado. Tudo que isso aqui é um token, isso aqui é outro token, outro token, outro token, outro token. Aí depois é só questão de classificar os tokens, né? Mas aqui, por exemplo, o 10 é um token, o mais é um token, o 20 é um token, o menos é um token, o 85 é um token. Né? Lá no... Se tivesse, por exemplo, você escrever isso separadinho, né, com espaço aqui, e joga, por exemplo, no Python, né, um split aqui ele já resolve, né? Porque ele vai distinguir palavras aqui separadas com espaço. Né? Mas se você jogar no Python e não tiver espaço, por exemplo, o Python já não consegue distinguir isso aqui. Se for só mais, você podia falar, agora o espaço é mais, depois eu jogo mais lá. Mas aí é gambiar. Mas posso ter mais, o menos, a multiplicação, a divisão. Então, eu tenho que ter o critério agora para percorrer essa cadeia de caracteres e conseguir identificar aqui onde termina e começa. Onde começa e termina o token. Né? Então, isso foi uma decisão do autor do livro. Né? Então, ele, para focar mais no analisador sintático, ele fez dessa maneira. Então, é como se eu entro caracteres aqui, todos os caracteres, cada caractere vira um token. Então, é muito mais fácil. Não precisa tokenizar. É como se o próprio computador já tokenizou, porque tudo é só caracteres. Então, ele já vem aqui para o analisador sintático. Aí, o analisador sintático, ele podia trabalhar aqui com uma tabela de símbolo, né? Gerar aqui uma árvore de sintaxe, né? AST, né? Que é Abstract Syntax Tree. E aí, essa Abstract Syntax Tree pode ser usada, por exemplo, para gerar o código intermediário. Né? E aqui, né, lá no livro, ele usa uma abordagem do código de 3 endereços. Então, ele não usa... Né, lá para frente, né, quando ele faz geração de código mesmo, ao invés de usar, por exemplo, a ideia de... O bytecode, né, teoricamente, ele é um código de um endereço apenas. Né? Por isso que você consegue guardar dentro de um array. Código de 3 endereços, eu quero fazer aqui uma soma, representar tipo x é igual a mais b. Né? Então, como é que você coloca isso dentro de um código de 3 endereços? Tipo, sei lá, add a, b, x. Dizendo, olha, vai somar o a mais b, guardar em x. Né? Ou botar o x aqui, o valor de a e b vai ser guardado em x. Né? Então, você tem aqui os 3 endereços, né? O x, o a e o b. Então, aí é que vem a ideia de você ter, por exemplo, se você tem aqui o conceito, por exemplo, de um if, né? If, expressão, instrução, else, instrução. Na gramática aqui eu posso falar que eu tenho a produção, né? Então, eu tenho aqui uma instrução, e aqui eu tenho os símbolos terminais, né? E os símbolos não terminais. Então, é a produção aqui, né? Então, como é que eu defino uma produção dessa instrução de if, né? Então, isso aqui representa a regra, né, de produção. E aí, as linguagens de programação que a gente usa, né, elas não são linguagens regulares, né, elas são linguagens livres de contexto. Então, a gente usa uma gramática livre de contexto. Então, a gramática livre de contexto, por exemplo, ela pode ter autoincorporação. Né? Eu posso ter, como tem, por exemplo, abas, fecha parênteses, né? Posso ter esses elementos assim. Então, eu tenho um conjunto de símbolos terminais, né, que são os tokens, um conjunto de símbolos não terminais, né, que são essas variáveis sintáticas, né, como expression, instruções, né? Eu tenho o conjunto de produções, né? Então, a produção, isso aqui é um exemplo de produção. Eu tenho uma cabeça. Então, do lado aqui esquerdo, né, eu tenho sempre um símbolo não terminal. Aí, normalmente representado com uma seta ou 2 pontinhos, né? E o corpo, né, com a sequência de terminais ou não terminais. Gramáticas, né? Por exemplo, a gramática sensível ao contexto, desse lado aqui eu poderia ter mais de um símbolo não terminal, né? Eu poderia ter mistura de símbolos terminais com símbolos terminais e não terminais aqui do outro lado.
Na gramática livre de contexto, não. Eu tenho apenas um único símbolo não terminal aqui do lado esquerdo. Aqui, então, ele apresenta a gramática, né? Acho que ele já está apresentando a gramática para esse tradutor dele, né? Então, dessa linguagem que ele vai fazer a tradução. Então, o que eu tenho dentro dessa linguagem? Então, meu alfabeto dessa linguagem, por exemplo, eu tenho aqui o mais, o menos, e eu tenho os símbolos, 0 até o 9. Tudo isso são terminais. São símbolos terminais. Os símbolos, expression e dígitos são os não terminais. E o símbolo inicial é sempre a cabeça da primeira produção aqui. Então, o que é, né? Então, aqui é a primeira gramática para representar essas expressões, do tipo 4 mais 5 menos 8. Né? Eu tenho expressão, pode ser o quê? Expressão mais dígito. Expressão pode ser também expressão menos dígito. Expressão pode ser dígito, e dígito pode ser um desses valores aqui. Observe que essa ideia do terminal também, né? Porque termina, né? Igual quando a gente trabalha com funções recursivas, né? A gente tem que ter o caso base, né? Então, o caso básico aqui é o dígito. Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão que é apenas o 4, né? O 4, ele é um dígito, né? Se ele é um dígito, ele é uma expressão. O 4 mais 5, né? O que eu posso dizer aqui? Ele é uma expressão por quê? Porque eu tenho aqui uma expressão, vou botar aqui. Eu tenho aqui uma expressão mais um dígito. O dígito é o 5. A expressão é o 4, mas o 4 é o quê? O 4 é um dígito, a expressão eu posso substituir por dígito, e dígito eu posso substituir por 4. Então, 4 mais 5, ele é aqui uma produção válida. Aqui ele está mostrando uma outra forma de representar essa mesma produção aqui, essa gramática, né? Ao invés de ficar repetindo, tipo, expressão é igual a expressão mais dígito, expressão igual a expressão menos dígito, eu posso usar essa barra aqui, né? Expressão é expressão mais dígito, expressão menos dígito, ou dígito. É uma forma. Ou eu posso escrever dessa forma aqui, né? Quebrando em linhas. Né? Então, aqui o anti-LR, por exemplo, ele reconhece dessa forma aqui. Aí, isso aqui, pessoal, né, não faz parte da anotação, né? Só usou para reduzir espaço. Aqui eu teria que colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou usar uma expressão regular, né? Então, aqui começa a falar da ideia de derivações, né? Então, uma gramática deriva cadeia de símbolos terminais. Então, eu parto, né, de símbolos não terminais e vou derivando símbolos terminais. Então, começa com um símbolo inicial, substituindo repetidamente a cabeça da produção pelo seu corpo, né? Por exemplo, 9 menos 5 mais 2 é uma cadeia que faz parte da nossa linguagem, porque é possível encontrar uma derivação para ela. Então, por exemplo, aqui ele tem 9 menos 5 mais 2. Então, ele começa dizendo, olha, eu tenho, no caso, que ele é... Vou pegar aqui um... Então, cadê a gramática? A gramática está aqui, né? Eu quero fazer o 9 menos 5 mais 2. E é 9 menos 5 mais 2. Então, eu começo com o quê? Eu começo com a ideia de expressão. Né? Então, eu parto aqui pelo símbolo expressão, pelo símbolo não terminal. Expressão, eu tenho uma produção aqui que eu posso substituir. Né? Então, eu posso substituir por expressão menos
dígito. Só que se eu pego a expressão aqui menos dígito, né? Será que eu chego lá? Porque se eu pegar a expressão menos dígito, eu não vou chegar lá, né? Porque eu preciso aqui de uma outra expressão. Então, eu vou ter que falar. Eu tenho aqui expressão mais dígito, né? Então, expressão mais dígito. O dígito aqui, eu posso chegar, por exemplo, no 2. Agora, a expressão, eu vou novamente para expressão menos dígito. E expressão, eu vou para dígito. E dígito, eu vou para 9. E aqui, dígito, eu vou para 5. Então, essa é uma forma de eu chegar. Observe que eu escolhi aqui primeiro expressão menos dígito, né? Depois eu troquei, né? Então, eu aqui, intuitivamente, eu busquei qual que é a produção que eu deveria trocar ali. Eu não segui, por exemplo, uma estratégia que um compilador seguiria, né? Que é... A gente vai falar depois. Então, é isso. A expressão, né? Dígito 2, expressão, né? Vai expressão dígito 9, expressão dígito 5, né? Eu não sei se ele fala isso aqui na frente, né? Deixa eu ver. Como é que ele está valendo essa expressão aqui, pessoal? Ele está valendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Ele vai ter que resolver Da primeiro. direita para a esquerda. Da direita para a esquerda? Mas ele, acho que vai ter que fazer primeiro 9 menos 5, não? Eu tava interpretando como se estivesse começando de cima, mas ele começa de baixo, né? Você vai ter que resolver os 9 mais abaixo para depois resolver de cima, né? Então, 9 menos 5, depois mais 2. Então, o que a gente quer que ele resolva primeiro, a gente tem que jogar mais embaixo. Então, por exemplo, lá na linguagem Jack, né, a gente não vai definir questão de precedência. Mas uma estratégia para definir questão de precedência é você ficar criando novos símbolos não terminais para você fazer essa derivação e colocar lá na árvore, nos nós mais abaixo, por exemplo, a multiplicação, né, para ele poder fazer a multiplicação primeiro. Recursão, né? Então, a árvore de derivação, né, formalmente, uma árvore de derivação é uma árvore com as seguintes propriedades. A raiz é rotulada pelo símbolo inicial, né, da gramática. Cada folha é rotulada por um terminal ou por vazio. Cada nó interior é rotulado por um não terminal. Então, esse conceito raiz, folha e nó interior é aquele mesmo conceito, né, que a gente vê na disciplina de estrutura de dados. Né? Se A é ou não um terminal rotulando um nó interior, então x1 até xn são seus filhos. Né? Deve haver uma produção A x1 até xn, cada x1 deve representar um terminal ou não terminal. E se A levar ao vazio, é uma produção A pode ter vazio como seu único filho. Então, tem produções que podem levar a vazio. Então, aqui ele apresenta um outro conceito, que é um conceito importante, né? Principalmente quando a gente está construindo a nossa linguagem. Nessa disciplina, a gente vai pegar uma gramática pronta. Uma gramática definida pela linguagem Jack. Não foi a gente que está projetando essa linguagem. Então, só que quando você está criando a linguagem, você tem que se atentar para alguns pontos. Um dos pontos é com relação à ambiguidade. Né? Então, como é que você vai resolver, por exemplo, vai se fazer 9 menos 5 mais 2, ou 5 mais 2, e depois você faz 9 menos esse valor, né? Qual a ordem que você faz essa operação? Então, gramáticas ambíguas possuem mais de uma interpretação, né? E um compilador não consegue trabalhar com ambiguidade, né? Então, é possível trabalhar com ambiguidade. Então, você tem que... Se a gramática for ambígua, você vai ter que resolver, talvez, via programação, tomar uma outra estratégia. A gramática sozinha, ela não resolve o problema para você.
Acho que na frente deve mostrar o caso do if, né? Por exemplo, no caso aqui de 9 menos 5 mais 2. Com essa, né? Aqui observa que está diferente aqui, pessoal. Olha essa gramática aqui. Essa gramática não é aquela mesma gramática anterior lá. Estão vendo aqui? Aquela gramática anterior, ela não é ambígua. Aquela que é expressão mais dígito, menos dígito. E é expressão mais expressão, expressão menos expressão. Expressão pode ser 0 ou 9. Então, se você pega lá 9 menos 5 mais 2, né? Vocês lembram que eu tive que, obrigatoriamente, pegar essa produção. Por exemplo, quando eu peguei isso aqui, eu tive que obrigatoriamente seguir aquela produção que é expressão mais dígito. Porque se eu tentasse dígito, qual que era lá? Expressão menos dígito, né? Por exemplo. Então, peguei como que eu vou pagar. 9 menos 5 mais 2. Aí eu tinha, na verdade, era a expressão mais dígito e expressão menos dígito, né? Então, naquela gramática, se eu escolhesse, por exemplo, expressão menos dígito, não dava, porque aqui, olha, o 9 pode ser derivado de uma expressão, né? O 9 é uma expressão e dígito. Mas 5 mais 2 não pode ser um dígito. 5 mais 2 é uma expressão. Então, eu fui obrigado a seguir qual? Eu tive que escolher essa aqui, né? Expressão mais dígito. Né? Porque esse aqui é uma expressão, esse aqui é um dígito. Só que, para esse caso aqui, está só expressão mais expressão, expressão menos expressão. Então, quando eu tenho essa expressão aqui, eu posso gerar essa árvore, então eu posso pegar tanto expressão mais expressão, como eu posso usar expressão menos expressão. Entenderam, pessoal? Entenderam aí? Sim. Menos 9, 25 mais 2, eu posso pegar expressão mais expressão, expressão menos expressão. Se eu pegar expressão mais expressão, né, eu tenho lá a expressão, posso derivar em expressão mais expressão, e aí depois, agora eu posso falar. Então agora eu vou fazer o quê? Então desse lado aqui eu tenho uma expressão que é expressão menos expressão. E a expressão aqui é o 9, e aqui é o 5, e aqui é o 2. Então, pode ser que eu faça 9 menos 5, depois somo com 2, ou pode ser que eu faça 5 mais 2 e depois subtraio o 9 aqui. Na matemática, não vai ter problema, né? Tanto faz. Entre a soma e a subtração, tanto faz? Tanto faz, né? Entre a soma e a subtração aqui. Mas, na computador, como é que ele vai fazer, né? Eu vou ter que escolher alguma regra, né? Porque a gramática em si, ela não me diz isso. Qual caminho escolher. Então, operadores possuem aquela regra de associatividade, né? Então, por exemplo, as operações aritméticas são associativas à esquerda. Já a atribuição, por exemplo, ela é associativa à direita. Então, você faz B igual a C, depois atribui para A, né? Então, essa questão da associatividade pode estar descrita na própria gramática. E aí, depende, né, de onde você está colocando aqui os símbolos que vão derivar em terminais, né? Por exemplo, aqui você tem expressão, identificador, né? Igual a expressão. Então, aqui, né, se eu pegar lá o A, hora, 9:30, né? A igual a B igual a C, né? Então, isso aqui é uma expressão. Então, eu tenho o ID, então, o ID já morreu, né? Quando eu escolhi aqui ID, já morreu, não vou continuar mais, né? E aí eu tenho, do outro lado, expressão, né? Aí expressão ID é igual a expressão pode ser um ID, o identificador é o C. Então, ela está descendo aqui mais para a direita, né? Ela está descendo mais para a direita,
enquanto que a associativa esquerda, ela desce mais à esquerda aqui. Ok? Então, você vai resolvendo da esquerda para a direita, enquanto você está fazendo aqui da direita para a esquerda. E quando você tem precedência, uma estratégia é você separar, né, em níveis de precedência, criando novos símbolos não terminais. Né? Então, essa aqui é a solução comum para resolver, por exemplo, a questão quando você tem apenas a soma e a multiplicação. Lá no Jack, por exemplo, se a gente tivesse só esses dois operadores, só os 4, né, operadores, seria fácil. Mas aí você tem operadores unários, você tem outros operadores relacionais, aí ele teria que começar a criar muitos símbolos não terminais. Aí acho que eles optaram por tratar tudo com a mesma precedência, né? Mas aqui observa que, olha, o último, né, que vai definir aqui, vai ser transformado em número, é o fator. Esse fact aqui eles chamam de fator. Então, olha, uma expressão pode ser uma expressão mais termo, expressão menos termo. O termo pode ser termo vezes fator, termo dividido por fator, ou fator. E o fator pode ser dígito, ou uma expressão entre parênteses, né? E os dígitos pode ser valor de 0 até 9. Então, aqui observe que entrou, né? E aí dá para a gente ver, né? Acho que na frente ele faz. Vamos fazer aqui, isso aqui, né? 9. Então, 9. 9 mais 6 é para ficar diferente, né? Porque ele vai fazer lá na frente. Vai ficar igual. 9 é 6 vezes 7. 9 mais 6 vezes 7. Então, eu sei que eu tenho o quê? Expressão mais termo. Então, eu vou começar lá com expressão. Expressão pode ser expressão mais termo. Então, observe que o meu mais já apareceu aqui já, né? Nada de aparecer multiplicação ainda. Expressão, né, pode ser, né, pode ser um termo. Né? Um termo pode ser um fator. E um fator pode ser um dígito. E nesse caso aqui é o 9, né? É o 9. Já do outro lado, né, eu tenho aqui o termo também pode ser o quê? Um termo pode ser um termo vezes um fator. E aí eu vou ter que fazer dele aqui também. O termo, o que um termo pode ser? Um termo pode ser um fator, e um fator pode ser um dígito, e um dígito aqui é o 6. Aqui o fator pode ser um termo, um dígito, né? Um dígito, e aí pode ser o 7. Então, a multiplicação aqui ela vai estar nesse nó mais abaixo aqui. Olha. Então, ele vai ter que fazer primeiro 6 vezes 7, para depois somar com 9. Então, a própria gramática ela já define qual que será lá na frente a ordem de avaliação. A própria gramática. Existem outras técnicas também, né, para definir essa questão de precedência, mas você pode definir na própria gramática mesmo. Então, temos exercícios aqui, 9.4, vamos pular aqui. Aqui eu quero chegar na questão, pelo menos, da análise sintática aqui, pessoal, para a gente ver aqui. Na semana que vem a gente pode implementar essa parte do código. Então, a tradução de sintaxe é obtida anexando-se as regras, né, fragmentos de código das produções. E aí ele tem duas ideias, né? Definição dirigida por sintaxe, esquema dirigido por sintaxe. Né? Ambos, né, eu vou... Porque, por exemplo, essa ideia aqui dá para, por exemplo, traduzir e levar para um programa que gera, né, um analisador sintático, apenas com essas definições aqui.
Então, eu tenho lá, né? E ambos trabalham com produções da gramática, né? Todos eu vou ter lá expressão mais termo, mas eu posso ter algumas informações a mais aqui. Eu poderia, inclusive, né, anexar, tem dessas ferramentas, tem uns que já permitem isso também, né, as regras semânticas. É como se fossem atributos. Chama aqui de gramática de atributo. Quando eu estou dizendo, olha, que a expressão um mais termo, né? Então, eu posso olhar a questão, por exemplo, do tipo, né? Aqui é mais o T aqui, o T é o valor mesmo. Do termo. Esse T aqui, eu não sei se ele. Mas eu posso descrever, por exemplo, a questão. Eu estou falando aqui dos valores, né? Eu achei estranho ele botar T aqui. Não lembro porque que ele fez assim. Mas você pode colocar os próprios atributos aqui, dizendo, olha, com relação à verificação de tipos, né? A pegar o que eu estou falando, eu quero trabalhar com os valores aqui. Eu posso, nessa regra semântica, eu posso definir aquelas coisas como correção, né? Conversão, por exemplo, entre um valor inteiro com um valor float. Pode estar tudo dentro dessas regras gramáticas. Então, assim, aqui eu posso gerar, né? Por exemplo, estou mostrando aqui como é que você gera essa anotação pós-fixa a partir, né, dessa. O T, que acho que é esse tipo de termo, né, que ele estava querendo colocar. Então, aqui, por exemplo, a termo T, eu vou mapear aqui para 9, né? 9. Aqui. Aqui é o 5, né? Então, mapeio para 5. 9, aí aqui tem o menos aqui, né? Vai mapear aqui para 9, 5 menos aqui. Depois eu tenho 2, o mais, aí vai fazer esse mapeamento aqui, 95 menos, o 2 e o mais aqui do outro lado aqui. Então, você, de baixo para cima, você vai montando a tua árvore usando esse atributo aqui, que seria o T é de texto, né? Agora que eu entendi o que ele usou T, né? Então, é o texto, né? A parte textual ali daquela expressão ali. Então, ele está montando a questão da concatenação aqui, né? Então, quando eu quero fazer, por exemplo, esse tipo de coisa, eu estou dizendo, olha, expressão mais termo é a concatenação, ó, está certo, o símbolo aqui é o operador de concatenação. É o texto da expressão 1 concatenado com termo texto mais, né, para formar essa notação pós-fixa. Né? Ou é o texto da expressão 1 concatenado com termo T concatenado com menos. Né? Então, ele está concatenando e gerando a string aqui, no final. Então, essa é a definição dirigida por sintaxe. Então, a definição dirigida por sintaxe está lá descrito, né, na própria gramática lá. Né? Então, ao invés de colocar dentro daquela forma, eu posso ter aqui códigos, né, fragmentos de códigos, que são as ações semânticas aqui. Né? Então, ao invés de pegar lá o atributo, né, tipo a expressão ponto .text, eu estou dizendo, olha, se você encontrar 0, 1, 2, imprime 0, imprime 1, imprime 9, se você encontrar o mais, imprime mais. Então, você tem aqui as ações semânticas aqui. Então, esse esquema de tradução usa a árvore de derivação, né, e uma ação indicada por um filho extra na classe. Né? Então, dentro aqui eu tenho lá, por exemplo, cada um desses aqui eu tenho um filho a mais, dizendo o que eu tenho que fazer para esse elemento aqui. Então, a definição dirigida por sintaxe, né, e a tradução dirigida por sintaxe. Então, que ele faz aqui nesse primeiro capítulo, acho que é o segundo capítulo do livro, né, o primeiro. É a tradução, né, não a definição dirigida por sintaxe. Ele finaliza por aqui. Né? Acho que ele já
A tradução de sintaxe, né? Anotada com atributos, né? E modificada por ações semânticas. Achei que ele ia naquela outra parte aqui. Será que ele vai no... Vou só ver aqui no outro slide. Eu queria chegar num ponto aqui com vocês, pessoal, que eu daria tempo de mostrar só uma coisinha para vocês. Eu fiz o foco aqui. Mas eu avisei slide. Nessa aqui que ele vai mostrar um pouco. Mas isso aqui ainda faz parte, né, desse primeiro capítulo do livro, lá do dragão. Eu queria mostrar só... Ele mostra em outro formato. Né? Deixa eu... Então, questão da tradução dirigida, por sintaxe, sem tradução. Então, o analisador sintático pode ser traduzido, né, pode ser implementado manualmente, né, C++, ou usando uma ferramenta para fazer isso. Ele destacou o IAC e o Bison, são os mais antigos, os mais tradicionais, mas hoje em dia tem um anti-LR, que é por exemplo, ele para diversas linguagens, e algumas linguagens específicas, né, tem os seus também, o Java, o JavaScript, né. Então, a análise sintática seria esse processo que determina se uma gramática é válida, né? Então, a gente, olhando aquela questão das produções, a gente olhar se aquela sequência pode ser gerada por aquela produção, aqui está a gramática, aquele símbolo, aqui é a setinha, né, eu acho, que virou esse símbolo aqui. Eu queria mostrar só uma parte aqui para vocês, para a gente mostrar. Pelo menos uma visão geral, né? Se eu estou com sono, imagina vocês, né? Então, olha, tem duas estratégias, né? Tem o analisador descendentes, né, que eu vou construir a árvore de cima para baixo, os ascendentes. O analisador que a gente vai implementar vai ser um analisador descendente. Né? Analisadores ascendentes são mais usados com ferramentas automáticas, ferramentas de geração de consultores. Se você pegar diversos compiladores, aí, o compilador do Go, né, do JavaScript, né, é tudo implementado manualmente usando compiladores descendentes. Né? Os descendentes, a gente vai parte, né, da raiz e vai montando as folhas. E existe uma implementação aí específica aí. Então, aqui o caso aqui da expressão, né? Então, a instrução pode ser uma expressão, if, expressão, instrução. E aqui o caso do for, né? Alguns, por exemplo, if, expressão, expressão, né? For. Eu posso, como esse elemento aqui,
ele é opcional, observe que ele pode gerar uma expressão ou pode gerar uma cadeia vazia, né? Então, isso aqui é válido dentro dessa linguagem. Eu queria implementar com vocês, semana que vem, né? Eu queria dar uma iniciada aqui, seria um analisador, né? Esse analisador sintático, descendente, preditivo, para esse tradutor bem simples, né? Acho que aqui dá para a gente... Então, aqui, como é que seria essa análise aqui? Porque acho que é interessante. Essa análise sintática descendente. Então, quando você... Tá, o analisador sintático, ele só lê tokens, ele não lê caractere. Então, quando chega para ele, já é um token. Então, a gente está aqui olhando para um determinado token. A gente está olhando por for. E aí, olhando aqui para as produções, né, eu sei que eu tenho uma produção que começa com for. Né? Estão vendo aqui, pessoal? Eu tenho uma expressão que começa com for. Então, eu já sei qual produção que eu vou seguir. Né? Então, a ideia é que, em uma única leitura, né, eu consigo identificar isso. Então, eu tenho o for. Então, o for é uma instrução, e aí eu sei qual que é o exemplo, que é o caso que é esse. Né? Então eu espero, depois do for, eu espero quem? O aparênteses. Depois do aparênteses, eu espero o quê? Uma opção, um operador option. E aí eu passei, eu vi que estava uma cadeia vazia, né? Então ele casou com essa cadeia vazia. Então depois eu espero ponto e vírgula. Depois eu espero um operador opcional, né? Nesse caso, o operador opcional é uma expressão, né? Eu espero um ponto e vírgula. Depois eu espero um operador, né, um optional expression. Nesse caso é uma expressão. O ponto e vírgula, o fecha parênteses. E depois eu espero uma instrução, que nesse caso é uma expressão. E aí eu encontrei o final de arquivo. Então, ele é uma expressão válida aqui. Aí a gente não entrou em detalhes aqui, né, do reconhecimento da expressão, né? Porque não está aqui também, está só o símbolo não terminal aqui, não está realmente o for real aqui. Então, ele vai lendo da esquerda para a direita, né? E aí observe que, para esse tipo de gramática, é importante, quando ele lê, ele saber para que lado que ele vai seguir. Então, a seleção de uma produção pode envolver tentativa e erros. Aqui, pessoal, é importante. Ó. Se houver mais de uma produção viável, a gente pode tentar a produção e, se ela falhar, a gente recuar e tentar outra. Né? Então, por exemplo, olha aqui um caso que eu tenho um for daquele estilo, né, do Czão, e eu tenho outro for aqui, estilo for each, né? Tipo aquele do Java lá, que tem for e em uma lista lá, sei lá, em lista, aí faz alguma coisa aqui depois. Né? E aí eu tenho duas produções, né, possíveis. Então eu encontrei o for, aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui uma expressão, só que isso aqui, o init, tem que estar claro que o init não é uma expressão. Se o init pudesse ser uma expressão, pode acontecer dele avaliar, olha, pode ainda ser o option expression, ou poderia ser esse caso. Só que depois ele encontra um ponto e vírgula. Mas não era para ter um ponto e vírgula ali. Né? Então pode não ser o caso de ser esse. Aí ele tem que voltar, recuar e começar agora a testar o outro caso. Entenderam aqui, pessoal? A ideia do backtracking? Então, se você tiver uma gramática em que essa gramática tem mais de uma produção possível, né, para um determinado símbolo terminal, pode ser que você tenha que fazer mais de uma tentativa. E isso é não desejável, porque o seu algoritmo vai começar a ficar muito lento, tem um custo computacional muito alto. Mas tudo isso depende da gramática, né? Você pode
construir uma gramática e evitar, na criação da gramática, você evitar esse tipo de coisa. Então, um analisador sintático descendente, implementado à mão, né, que é preditivo, recursivo, ele tem alguns atributos, né, que é importante a gramática ter para a gente poder utilizar esse tipo de implementação. A outra questão, né, é funções, por exemplo, aqui um caso aqui, acho que ele vai falar do problema aqui na frente. Cada símbolo não terminal, né, nessa implementação desse analisador sintático preditivo, que eu quero fazer a semana que vem com vocês, ele vai ser transformado numa função. Então, o inst vai virar uma função. O option expression vai virar uma função. Se eu tiver lá aqui tem o instruction, vai ter só esses dois, né? Então, o instruction e o option expression, todos eles vão virar funções. Então, por exemplo, eu posso, dentro de uma instrução, o que eu vou ter? Eu vou esperar um expression. Aqui a expressão aqui é como se fosse símbolo terminal, né, pessoal? Então, botou a expressão aqui, para não entrar em detalhe 4, mas simples. Então, eu vou ter uma expressão, if, uma expressão, e aí eu vou chamar aqui, se eu encontrar esse caso aqui, se eu seguir esse caso, eu vou ter que chamar uma nova instrução. Então, por isso que está a questão do recursivo, né? Então, dentro da própria função instruction, eu vou chamar o instruction aqui dentro. Aqui não, né? Expression não. É que eu queria só mostrar para vocês para a gente ver a semana que vem. Então, o símbolo que ele está olhando, né, nesse tipo de analisador sintático, é o que vai ser usado para ele escolher, né, qual que é a produção. E aí a ideia é que você escolha, né, e aí siga esse caminho. Por isso que a gente vai ver que lá no Jack, os comandos, tem comandos, né? Dentro do if eu posso ter comandos, às vezes eu tenho um if, dentro de um if, dentro de outro if, tem um while, né? Então eu tenho tudo isso. Mas, o if começa com if, um while começa com while. Eu tenho aqui uma atribuição, começa com let. Eu tenho uma chamada de um procedimento, começa com do. Eu tenho um return. Então, todos esses comandos, eles têm uma palavra reservada diferente, para começar. Isso permite eu escolher, né, qual o caminho. Então, olha aqui, pessoal, rapidinho. Já são 9h52, eu quero mostrar só isso aqui. Semana que vem a gente vai implementar. Por exemplo, uma instrução, né? Então, ele vai olhar, né, em cima do caractere atual. Se, né, eu tenho uma instrução, se ele for uma expressão, né, o que eu faço? Acabou. Né? Pode ser o caso de ser uma expressão. Se for um if, né, o que eu faço? Se for um for, o que eu faço? Né? Se não for nenhum desses casos, eu tenho um erro sintático aqui. Então, dependendo desse símbolo, né, eu tenho decisões diferentes para tomar. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho com mais detalhe. Né? Então, eu encontrei aqui. Se for uma expressão, né, eu vou ter que casar com a expressão, e depois de uma expressão, o que eu espero? Um ponto e vírgula. Acabou. Se eu tenho um if, o que eu espero? Eu tenho que casar com if, né? Depois eu tenho um abre parênteses, depois eu tenho uma expressão, depois eu tenho um fecha parênteses, e aí olha aqui a chamada, pessoal, recursiva. Estão vendo aí? Paulo, Felipe, Emanuele, Adriano, estão acordados ainda? Jordan. Estou vendo sim. Só para a gente fechar aqui, ó. Então, aqui observe que aqui está a chamada recursiva. Olha. Eu vou chamar uma instrução aqui. O for, né? O que eu tenho que casar com o for? Então, essas que são as ações aqui. Então, se por acaso tem um for, depois do for não tem o a parênteses, ele tem que dar um erro. Porque na hora que ele tentar fazer o match,
eu posso dar um erro. Então, ele tem que casar. Se ele pegou esse caminho, se ele tem um for, obrigatoriamente, tudo isso aqui tem que casar. E aí depois eu chamo struction ainda. Aí, que ele vai continuando. Eu só quero ver se vocês conseguem visualizar o seguinte. Se esses símbolos não terminais viram funções nesse analisador sintático preditivo, vocês lembram daquela definição que tinha lá? Expressão é expressão mais expressão. Que gerava até ambiguidade. E aí vamos imaginar que expressão pode ser um dígito, e dígito pode ser alguma coisa entre 0 e 9 aqui. Vocês conseguem visualizar, imaginando que isso aqui é uma função, se eu tenho lá algo do tipo 4 mais 5, né? Eu quero avaliar esse cara. E o expression vai virar uma função lá, void expression. Então, se void é void expression, e eu tenho coisas como isso aqui, o que vai acontecer primeiro aqui nessa minha função aqui, pessoal? O que ele vai fazer aqui primeiro aqui? Aqui observa quando teve o extrusion aqui, olha, que ele chamou a função. Se eu tenho algo, uma gramática dessa aqui, e vou traduzir agora para cá, o que vai acontecer aqui? O que eu vou chamar aqui? Vou ter que chamar a expressão, né? Então, expressão. Aí eu poderia falar, vou botar uma sintaxe aqui que não existe, match com mais ou menos, né? Então, posso casar com alguma coisa desse tipo, e aqui eu chamo o expression novamente. E aí, será que essa minha implementação vai funcionar? Já tenho aqui o símbolo no terminal, eu chamo expression, caso com mais ou menos, e chamo expression. O que vai acontecer aqui? Se ele for tentar ler alguma coisa que não der match nesse daí, ele não vai dar erro. Mas primeira coisa, por exemplo, quando eu chamei essa função expression, o que vai acontecer? Ele vai chamar que função? Expression de novo. Expression de novo. Aí Vai quando eu ficar em chamar loop. expression de novo, vai ficar em loop. Ele não vai conseguir nem chegar aqui no match. Né? Aí vocês vão ver, né, que tem um problema com essas gramáticas, que é uma gramática, para poder ser implementada usando um analisador sintático preditivo, recursivo, ele não pode ter recursividade à esquerda. Ou seja, quando tem esse tipo de produção, o primeiro símbolo aqui à esquerda, né, do meu corpo, não pode ser ele mesmo. Eu posso estar chamando, ou chamar um que vai levar ele. Né? Não tem uma definição formal para isso. Mas não pode acontecer isso por causa desse problema. Né? Então, se eu tenho algo desse tipo, vai acontecer o seguinte, eu vou ficar só chamando de expressão, e aí nunca vai resolver. Né? Vai ficar esse loop infinito, e ele não vai chegar nem no caso do match. Diferente daqui, ó. Observe que tem o structure aqui, ó. Tem uma recursividade. Mas essa recursividade não aparece à esquerda. Ela aparece à direita. Então não tem problema. Porque eu vou estar primeiro tentando fazer os match para depois chamar esse cara. Mas se eu já chegar chamando, aí acabou. Então, eu vou ficar ali no loop infinito. Né? Então, a gramática que a gente vai receber, a gramática do projeto do Jack, ela já é uma gramática própria para ser implementada usando um analisador sintático preditivo. Então, essa questão da análise sintática, pessoal, a gente vai falar
mais na frente, quando a gente for implementar. Aqui eu queria só passar essa visão, porque na segunda-feira eu quero ver se a gente faz um live code aí, implementando esse tradutor. Assumindo, né? Então a gente vai direto para a parte sintática, né? A gente, o analisador léxico não vai precisar, porque são só dígitos de um caractere. Tudo bem? Aí a ideia é que depois, da semana que vem, a gente já comece a implementar. E aí, vocês vão querer fazer trabalho em dupla? Podem pensar aí já, pessoal. Por mim, eu gosto, né? Porque é trabalhoso, né? Eu acho que se vocês souberem trabalhar em dupla, dá para aproveitar bem e dá para aprender, né? Então, às vezes na dupla tem um que tem mais facilidade com a programação, né? E aí o outro pode estar aprendendo e ajudando ali no conceito, na definição, na implementação, entendendo tudo. Mas na hora de resolver o problema do código ali. E outra coisa, assim, principalmente nesse cenário nosso, aqui mais distante e sem o semestre um pouco mais curto, tentem usar a mesma linguagens que vocês já conhecem. Pega uma linguagem que você não tem nenhuma familiaridade, porque vocês trabalham, tem um monte de outras coisas também. Então, pega uma linguagem que já conheço, fica mais fácil de trabalhar. Deixa eu só ver aqui quantos alunos que temos aqui. Ó, temos, teoricamente, 11 alunos, né? Então, daria para fazer 5 grupos de 2, porque vamos lá, já que tem 10. Com certeza aqui tem um que não vai estar vindo. Então, daria para fazer 5 grupos de 2 aí, de dupla. Eu vou deixar vocês pensarem nisso nesse final de semana. Aí, na semana que vem, na quarta, se vocês não definirem, eu vou dividir. Ou, se vocês quiserem fazer individual, vocês me avisam. Então, tá aqui o Adriano, o Celso não tá, o Douglas não tá, o Manuele, o Felipe, né? O Jean Charles não tá, o João Pedro não tá, o Paulo Vitor, o Rafael não tá, o Riordan, o Rodolfo não tá. É isso, né? Temos 5 alunos, né? 1, 2, 3, 4. Não é isso, pessoal. Quero perguntar alguma coisa? Que dia começa as apresentações, professor? O senhor até colocou no CIGA, né? Só que eu não tô lembrado. As apresentações? Isso. Eu acho que eu não botei, não. Eu acho que não. Eu acho que eu não coloquei. Não, acho que tá. Não, acho que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Mas talvez. Deixa eu ver aqui. Eu seria a partir do dia 9, do analisador léxico. Beleza, a partir do dia 9/5, né? A apresentação do analisador léxico. Isso. Tranquilo. O dia 4 e o dia 2 e o dia 4 é aula para a gente desenvolver, né? Isso. Mas aí eu Tranquilo. vou estar aqui para a gente tirar dúvida. Então, na segunda-feira eu queria fazer essa implementaçãozinha aqui, né, de um tradutorzinho. E aí eu vou deixar o link de outra implementação que eu fiz, assim, desse tradutorzinho, mas ele gerando, né, o bytecode, ele interpretando, para vocês verem essas diferenças aí. As aulas já estão todas gravadas também, né? No seu canal do YouTube, acho que dá para acompanhar bem lá também, né? Tá, dá. Algumas coisas eu estou adicionando esse semestre, né? Então, por exemplo, esses 2 conteúdos que eu passei, da parte de gramática e a de hoje, né, eu não tinha passado no semestre passado. Mas lá, da implementação do analisador sintático para frente ali, né, quando a gente entra realmente na implementação do projeto Nantes do Tetris, eu acho que tem
bastante conteúdo lá. Tá jóia, pessoal. Vamos dormir, né? Ou vamos trabalhar? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu, professor. Falou.